Assistiremos agora à palestra magna intitulada O Brasil na Rota da Transição Energética. Convido, portanto, a fazer uso da palavra o senhor palestrante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e vice-presidente executivo da CNI, Ricardo Cavalcante. Bem, bom dia, quase boa tarde, a todos. Prometo que serei rápido, mas ao mesmo tempo agradeço ao Luiz Carlos, a todos que fazem o Sim de Energia, solicitar para a gente falar aqui. Estou falando para pessoas altamente competentes, que conhecem o setor muito mais do que eu, mas a visão que eu quero mostrar para vocês aqui é um pouco de uma visão do todo. A gente, como está à frente da federação, a gente tem 40 setores da economia que a gente toca diariamente. Na CNI também, que a gente tem as 27 federações do país, e o que eu vou falar aqui um pouco, alguma coisa a nível mundial, alguma coisa a nível nacional e também alguma coisa aqui a nível do estado do Ceará. Se a gente iniciar aqui, a necessidade da mudança, as emissões de CO2, desde 1850 até hoje, a gente hoje está emitindo em 2023, 37,8 bilhões de toneladas de CO2. Se você fizer um corte nesse mapa aí, em 1950, a Europa representava 85% de todas as emissões do planeta. A Europa e os Estados Unidos representavam 85%. Se você puxar para 2023 hoje, 60% das emissões do planeta é a Ásia quem faz. A Europa e os Estados Unidos caiu para 26,2%. Logicamente, a mudança ocorreu, não só a mudança da produção, como também das populações. Necessidade de mudança, Em 2024 foi o ano mais quente já registrado no planeta, 1,55 graus acima do nível pré-industrial, ou seja, algo está acontecendo. Todos os órgãos internacionais da área de cálculo de emissões, todos eles, essa linha aqui com várias cores diferentes, estão batendo a mesma informação, ou seja, tem alguma coisa que precisa ser feito e precisa ser feito com uma velocidade muito grande. A importância da transição energética, A transição energética hoje, as emissões do planeta, 73,2%, ela é feita para as pessoas. Isso é uma grande realidade e a gente tem que compreender. Dentro dessas emissões, 13,4% outras indústrias, indústria de transporte rodoviários, residências, combustíveis, ou seja, todas essas partes que formam as emissões em que nós, cidadãos, pessoas físicas, somos responsáveis pelo que está acontecendo. Enquanto que o planeta hoje, o mundo hoje, as emissões são 73,2%, o Brasil, para produzir a mesma energia, só emite 24%, em tendência de queda. É isso talvez o grande ativo que a gente tenha no planeta, é isso talvez a grande diferença que esteja acontecendo. Aqui, para vocês compreenderem um pouco o que está acontecendo, eu venho dizendo há um bom tempo, toda essa geopolítica que está acontecendo no mundo hoje, essas guerras que estão acontecendo da Ucrânia, a guerra que está ali também na parte de Israel, logicamente que tem alguma coisa ligado à religião, mas também tem ligado à energia. A corrida do planeta hoje é por energia. Se você for olhar aqui, o consumo de energia primária do mundo, nós temos aqui hoje em MTEP, milhões de toneladas equivalente de petróleo. O mundo hoje consome na faixa de 15.570 milhões de toneladas equivalente de petróleo. Cada MTEP são 7,3 milhões de barris. E se você olhar o desenho, a Ásia hoje consome 47,4% de toda a energia do mundo. Os Estados Unidos, América do Norte, junto do Canadá,
e também do México, 18,5%. América do Sul e América Central, 4,9%, o Brasil com a metade. A Europa, 12,4%. A União Europeia, a Rússia, 6,7%. O Oriente Médio, 6,6%. A África, 3,5%. O mundo hoje é 80%, todo o consumo de energia primária do mundo, 81% não é renovável. Isso é um grande atrativo para o que eu vou falar, exatamente o Brasil. Hoje o Brasil, a metade da energia do país hoje, ela é verde. E isso faz com que a gente tenha uma diferença muito grande, porque todo o planeta precisa de energia para crescer, precisa de energia para a sua população, para as suas escolas, para os seus hospitais, precisa para as suas indústrias, e isso está vindo numa velocidade muito grande, agora em cima de duas grandes vertentes. A gente fala que nos próximos 10 anos, energia e inteligência artificial serão os dois grandes vetores do mundo, não tem volta. E o que vou mostrar aqui para vocês é exatamente o que está acontecendo. Esse gráfico nós começamos a fazer ele em dezembro de 2024. Eu não fiz esse gráfico agora. Eu fiz esse gráfico antes do presidente Trump assumir, porque eu tinha certeza que o grande problema que ele iria ter dentro dos Estados Unidos é exatamente a energia. No dia da posse dele, atrás da família dele, estavam os 10 maiores donos e sócios das Big Techs do mundo, que deverão ser os grandes consumidores de energia. Então, esse número aqui hoje, vocês puderem tirar uma foto, eu vou várias vezes voltar para vocês entenderem como é importante isso aqui. Isso aqui hoje é a base de consumo do planeta, 2024 com 2025. Então, a Ásia com 47%, desses 47%, 28% é a China. Desses 18,5% da América do Norte, 15,3% é os Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje tem a metade da energia que a China tem. E ele precisa trazer indústrias da China, da Ásia, para se reindustrializar os Estados Unidos. E aí ninguém traz indústria, ninguém traz negócios sem energia. Então, esse gráfico vocês gravem, para a gente poder discutir aqui. Aqui o consumo de energia primária dos top 4 do mundo. China, Estados Unidos, Índia e Rússia. A China, em 2019, consumia 3.416 MTEPs. Hoje está com 4.154, sendo 53% carvão, gás natural 9%, petróleo 16% e absurdamente crescimento em renováveis. A China, governador, em 2023, o Brasil consome 241 gigawatts de energia, todo o país. Em 2023, a China implementou, em um ano, 220 gigawatts de energia solar. Ela implementou quase que um Brasil, uma coisa fenomenal, uma coisa extraordinária. Mas pasmem, esse ano, de janeiro a junho, ela implementou mais 220 gigawatts de placa solar em 6 meses. É a grande revolução que está acontecendo no mundo. A corrida por deixar de produzir com carvão, com diesel, para produzir uma energia verde. Eu tive há menos de 90 dias atrás com o governador em Xangai, para a gente assinar o termo com a empresa que vai montar aqui na antiga Troller os veículos, e todos os veículos da maior feira de automóvel do mundo, que é em Xangai, todos eram elétricos, todos de todas as marcas do mundo. Então, essas mudanças, elas estão ocorrendo. Se você for olhar o mesmo gráfico aqui, você vê o primeiro gráfico lá, um é a produção, o outro é a demanda. A China sempre está demandando mais do que produz. O segundo gráfico vai para os Estados Unidos. O que ele está produzindo, ele está consumindo. E essa corrida que a gente está falando, não é uma corrida que ele vai poder esperar os próximos 10 anos. A gente, quando entrou aqui, eu estava dizendo para o Luiz Carlos, nós não estamos perto do futuro, nós estamos dentro do futuro.
Todos vocês têm que botar isso na cabeça, porque as alterações do dia a dia dentro das nossas vidas, elas estão ocorrendo diariamente, seja por sistema, seja por aplicativos. No setor de medicina nem se fala, no setor de educação nem se fala, ou seja, as coisas estão mudando numa velocidade muito grande, e toda essa mudança, por trás dela, tem uma única coisa que vai precisar muito: energia. E é isso que a gente está aqui para mostrar. A Índia teve um crescimento aqui de energia de 791 para 986, como? Comprando da Rússia. E agora o presidente Donald Trump disse: não aceitamos e vamos retaliar todos os países que estão fornecendo combustíveis, comprando combustível da Rússia. Está aí a realidade. Só que a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes. Ela precisa de energia. E ela também não tem essa capacidade de produção de energia. Eu recebi, eu falo desses 4 mapas, desses 4 países que estão aqui, recebi na federação aqui os embaixadores de todos os 4 países. A corrida é por energia. O presidente Donald Trump, o primeiro ato que ele assinou, quando assumiu, foi ficar fora do Acordo de Paris. Por quê? Porque ele precisa de energia, seja qual for. Então, isso é uma corrida que a gente tem que compreender e ver que a gente precisa entender o que está se passando no mundo para a gente poder entender o tamanho das coisas que vão acontecer no nosso país. Aqui os pilares de transição energética: energia renováveis, transmissões de energia, eficiência energética, eletrificação de processos, hidrogênio de baixo carbono e armazenamento. Os pilares da transição: energias renováveis, né? Aqui no Nordeste, eu vou falar aqui pelas pessoas, eu tenho 63 anos, quantas vezes um governador, assisti aqui, o governador, eu era jovem, mas o governador, como Virgílio Távora, chegava e dizia: eu não tenho condições de trazer indústria porque eu não tenho energia. A Chesf não tinha energia suficiente para atender todo o Nordeste. A energia era prioritária para as pessoas. E quantas vezes a gente perdeu investimento no Nordeste em função disso, né? A nossa matriz energética normal aqui do Nordeste, 87% era hidráulica, né? Temos aqui os parques de energia solar, eólica, que estão aqui. Está demorando para passar. O setor energético brasileiro, ele é essencialmente renovável. O fornecimento total de energia para os países do G20, o Brasil é o que tem a melhor posição de produção de energia verde, né? A matriz elétrica brasileira hoje, ela é 86,6% renovável, enquanto que o mundo só é 32%. E às vezes a gente fica olhando, discutindo tanta coisa aqui, um caminho, eu vi falando, tem um transatlântico chegando no Brasil para comprar as coisas que a gente está aqui, a gente discutindo. Tudo que a gente produz hoje aqui, a gente tem uma produção, uma matriz verde, uma matriz de produção de energia, tudo que o mundo está atrás. Então isso é uma coisa que a gente tem que começar a dar valor, tem que começar a fazer, como a governadora falou, a gente hoje tem a gente pode ter uma capacidade de produção de energia sem mexer com o meio ambiente. E isso o Brasil está fazendo e vai fazer cada vez mais. Precisamos parar de reclamar, acreditar e entender o tamanho da revolução que já está acontecendo. Aqui, vou puxar um pouco para o Nordeste, o tamanho do fabuloso potencial de energia eólica e solar do país. Por que a gente fala isso? Porque energia, a gente sempre está falando, nós precisamos ter energia hoje, eu preciso mandar energia para o Sul e Sudeste. Durante dezenas e dezenas de anos, nós dependemos da energia que veio do Sul e Sudeste para abastecer o Nordeste. E sempre, isso foi durante muito tempo, foi dessa forma. Hoje, o que é que a gente está fazendo? Hoje nós somos exportadores de energia. O Nordeste hoje, vou mostrar o gráfico aqui, exporta 28% da sua energia para o Sul e Sudeste. Isso, cravei um dia só para mostrar a vocês. Mas o mais importante disso aqui é mostrar qual é o potencial solar e eólico do Nordeste.
Se a gente transformar em MTEP, hoje o Norte e o Nordeste hoje teria capacidade de atender 6,8 vezes o Brasil na energia que ele precisa. 8,3 vezes a necessidade da Alemanha. O Japão, 5,4 vezes. E, pasmem, a Europa, 1,2 vezes, e os Estados Unidos também. Logicamente que teria que ter tudo isso produzindo. Mas o combustível mais importante que tem é o sol e o vento, como a governadora falou há pouco tempo. O sol e o vento, que nessa região, dito pelas maiores organizações internacionais, nós temos os melhores ventos e a melhor irradiação solar do planeta. Nós não temos tufão, nós não temos furacão, e isso tem feito a diferença. É em cima dessa diferença que a gente tem que começar a entender o tamanho da revolução que está acontecendo. Custo de energia solar e eólica entre os menores do mundo. Olhe para esse gráfico aqui, em 2009, o nosso custo de produção eólica era 84,8 megawatts-hora, hoje está 33. Uma redução absurda, né? Se você for para solar, a mesma coisa. A gente estava com $86, hoje é 32. E esses dados são do último leilão de 2023. Como não teve leilões, a gente não informa. Mas pelos números que a gente tem hoje, isso já está chegando à casa dos $27. Isso quer dizer o quê? Nós estamos falando aqui de uma nova matriz energética que está permeando todo o país, que é o hidrogênio verde. O hidrogênio verde nada mais, nada menos do que uma bateria. E para a gente poder exportar, a gente precisa fazer a eletrólise. E na eletrólise da água, você precisa gastar 2 kW de energia para produzir 1 de hidrogênio. Então, você tem que gastar 2 vezes a energia, o preço da sua energia, para produzir uma molécula de hidrogênio. Isso só se consegue com preço baixo de energia. Hoje os preços de energia eólica na Alemanha é $49, nos Estados Unidos 42 e na China 40. Vai para solar, na Alemanha é $58. 32 vezes 2 é R$64. A gente já está chegando ao preço e que o mercado pode dizer que vai conseguir produzir. Essa semana eu tive conversando no telefone com 2 grandes empresas aqui, o CEO, um dono do CEO, aonde eles já determinaram, uma determinou, até soltou o vídeo que todos estão aí, o investimento da primeira unidade de eletrólise no PECEM. A outra, essa semana, eu tive o presidente da Fortescue, estava aqui. O único projeto da empresa no planeta é no PECEM. Então, isso tudo em função do que a gente está discutindo, do que a gente tem hoje em termos de custo. Mas vamos para frente. Aqui o Nordeste. Eu quero que vocês se atentem para o gráfico, o tamanho da revolução que o Nordeste fez em energia em 13 anos e que pouca gente se atentou para isso. Pouca gente. E isso tudo, né, que está produzido, que eu vou mostrar aqui para vocês, foi autorizado pela ONS, foi autorizado pela ANEEL, foi autorizado por todos os órgãos. Não tem, aqui não, começaram a fazer uma coisa solta, não foi nada de solto. Em 2011, nós tínhamos 0 de produção de energia solar no Nordeste. Hoje, representa 16% da matriz energética do Nordeste é a solar. Em 11 anos, olha o tamanho do gráfico. Em 2011, a energia eólica representava 2% da produção da energia do Nordeste. Hoje representa 61%. Estou vendo ali meu amigo Lauro Fiuza, um dos grandes players desse mercado. Merece toda a salva de palmas, porque trabalhou muito por isso. Em 2011, a energia térmica no Nordeste representava 10% de toda a fonte. Hoje ela representa 4%. E como eu estava dizendo para vocês, em 2011, 88% da matriz energética do Nordeste
era hidráulica. Hoje ela só representa 20%. Essa revolução aconteceu sem as pessoas notarem o tamanho do que está acontecendo. E é isso que tem feito o mundo vir de fora para vir falar e vir procurar o estado do Ceará, vir procurar o Nordeste, vir procurar o Brasil, essa forma. Nós estamos falando da água que tem 2 moléculas de hidrogênio. Se você for para o álcool, ela tem 4 moléculas de hidrogênio. O país é um celeiro de produção de energia. Agora a gente precisa compreender o seguinte: por que a gente exporta soja? Por que a gente exporta minério de ferro? Porque tem excedente. E o que é o excedente você tem que exportar para poder ganhar divisas para o país. E nós temos excedente de energia. Em nenhum momento aqui vai faltar energia no Nordeste, nem vai mais faltar energia no Sul e Sudeste. Mas esse excedente a gente precisa ser inteligente e saber como vender. E é isso que está sendo essa nova revolução que está acontecendo aqui. Aqui, o que o Nordeste representa hoje na produção de energia. Se atentem para o gráfico em 2009. O Nordeste era o 4º produtor de energia do país. Primeiro, o Sudeste com 38,5%. Depois o Sul com 26,4%, o Norte com 13,5% e o Nordeste com 13%, e o Centro-Oeste com 10,6%. Você pula 7 anos, 8 anos aqui, né? 7 anos, o Nordeste se torna o 3º produtor com 16%, atrás do Sul e do Sudeste. Pulo para 2024, o Nordeste hoje é o 2º produtor de energia do país. O Sudeste com 27,5%, o Nordeste com 24%, o Sul com 22%, o Centro-Oeste com 15,5% e o Norte com 10,8%. Hoje, 29,8% de tudo que se produz no Nordeste é exportado. E não começou a corrida do hidrogênio verde, não temos nenhuma planta ainda, e não começou a segunda corrida também, que são os data centers. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho. Tem muita coisa, tem algumas coisas que estão rodando, o curto e meio parou, daqui a pouco a gente discute isso. Mas esse número, poucas pessoas sabem. Nós somos hoje o 2º produtor de energia do país, com muita coisa ainda parada, esperando para poder entrar com essas informações que eu vou passar aqui. Aqui é o sistema de transmissão elétrica do país. Eu peguei a data aqui do dia 5/4/2025, aonde o Nordeste exportou 7,1 gigawatts. O Sudeste importou 9,3, o Sul importou 4,7 e o Norte também exportou 2,2. E a gente precisa entender que o que está acontecendo no planeta hoje, e está acontecendo nos Estados Unidos, está acontecendo dentro da China, está acontecendo dentro da Europa, é que a velocidade da mudança que está ocorrendo, a gente precisa também ter ela aqui no país, nos órgãos regulamentadores. Esses órgãos precisam entender que a velocidade é a do planeta, não a velocidade do órgão, não o que eles estão só pensando. Eu estava dizendo para a governadora aqui há pouco, a gente precisa sentar, fazer como faz aqui no Ceará. Aqui no Ceará, toda vida que eu tenho uma discussão, eu sento com o governador, ou então sento com a vice-governadora, sento com os deputados, para eles compreenderem o que a gente precisa ter, o que precisa ser feito, não o que eles acham que precisa ser feito. O ideal é a gente poder ter uma opinião de todos, e não uma opinião única. Então, de coração, eu acho que está faltando hoje a gente sentar, o país sentar, não com crítica. Crítica tem que ser construtiva. A destrutiva você guarda, mas tem que ser a construtiva, porque o mundo está olhando para a gente. E o mundo já está começando a dizer, a forma como vocês estão trabalhando, ela poderia ser melhor. Não vou dizer que esteja errada, mas ela poderia ser melhor. E a velocidade que vai encostar aqui os projetos, eles vão demandar de todos, não é só da gente, da iniciativa privada, não é só do governo do estado, do município, governo federal e os órgãos regulamentadores, vai precisar sim ouvir o que está acontecendo.
e vai sim precisar acelerar para a gente não perder essa corrida. Porque essa corrida nós não vamos perder. Não podemos. Nós temos que acabar de dizer que o país, o Brasil é o país do futuro. O Brasil tem que ser o país que está no futuro. A gente tem que parar de falar esse tipo de coisa. Então, para isso, a gente precisa sentar e discutir. Agora, discutir pensando, discutir com elegância, mas que a melhor ideia sempre vença. O Brasil hoje está na 19ª posição entre os 25 países maiores consumidores de energia, né? Já tem um trabalho onde a gente tem uma melhora de eficiência energética de 6,7%, mas a União Europeia está trabalhando com quase 12%. Por que a gente não está trabalhando com 15%? Por que a gente não pode estudar? Aqui hoje eu posso anunciar que eu falei com o Jurandir hoje, junto do governo do estado, a Federação das Indústrias, nós estamos contratando a melhor empresa do planeta para a gente discutir essas linhas de transição que a gente precisa ter para o Nordeste. Porque a gente precisa pegar quem é o melhor, quem está fazendo o melhor para explicar. Eu posso ser uma pessoa muito preparada, mas eu tenho 30 anos de setor, 40 anos de setor. Parabéns, nós precisamos dessas pessoas. Mas também tem gente com 1 ano de setor que está dando cavalo de pau e está mudando o planeta. E são essas pessoas que a gente precisa se juntar para entender como fazer. A federação vai iniciar esse trabalho agora para que a gente possa, de mãos dadas, tentar conseguir e fazer com que esses problemas que a gente diz, a gente está falando de tanta riqueza, ficar enganchado numa linha de transmissão que representa menos de 1% dos investimentos que vêm para cá, chega a ser ridículo. Eu ouvi isso de vários embaixadores. E a gente precisa ter essa percepção de que a gente precisa ter essa velocidade para fazer isso. Eletrificação de processo. Ela já está ocorrendo. Né? Me espantou eu em Xangai o volume de veículos, as placas verdes, são os veículos movidos a energia. Eu não vi outro tipo de veículo. Então, a velocidade é muito grande. O setor de energia está mudando uma velocidade muito grande. Uma vertente são os veículos. Eu aqui, há uns 8 meses atrás, alguém ligado ao setor de postos chegou e disse: cara, tu fica falando desse negócio de hidrogênio verde e está diminuindo o consumo de combustível aqui em Fortaleza. Eu disse: bem, eu não tenho um carro a hidrogênio verde em Fortaleza. O que é que eu tenho a ver com isso? São os veículos elétricos. Os volumes que estão chegando aí. Quem tem um carro elétrico, eu estou com um carro elétrico hoje, difícil eu voltar para o outro. Pela qualidade, pelo padrão, pelo consumo e pela economia. Então, isso é uma tendência mundial, né? Então, as coisas estão mudando e a gente precisa entender que essa eletrificação, ela é uma realidade. Hoje também, a gente já tem empresas devem estar aqui, estão com certeza aqui, que estão trabalhando hoje com caldeiras a eletricidade, para que a pessoa não precise usar a biomassa. Isso já existe, já é um negócio que tem no mercado hoje. Então, essa mudança está ocorrendo e as pessoas não estão vendo, mas as mudanças estão ocorrendo numa velocidade muito grande. Aqui a parte do hidrogênio de baixo carbono, né? É energia renovável de até 70% do custo. Como é que ela é feita, eletrolisador, a parte de armazenamento, para quem vai vender. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar basicamente com amônia, né? Onde a gente, no processo Haber-Bosch, a gente vai colocar a amônia e o hidrogênio verde a menos 32 graus e exportar ele de uma forma líquida. Ou seja, todo esse processo já está desenhado, já está estudado pelo CIP, pela ZPE do Ceará. Ou seja, se a gente pode dizer que tem gente preparada para discutir hoje sobre isso, são as pessoas que estão aqui no estado do Ceará, tanto da parte do governo como da parte dos empresários, onde a gente tem discutido. O Porto de Roterdã tem 30% do Porto do Pecém, nos ajuda muito no mercado internacional. Roterdã é o maior porto da Europa, é o 11º porto do planeta. Então, isso ajuda muito o que a gente está fazendo aqui. E aqui, a parte de hidrogênio de baixo carbono,
que alguns dizem, não, mas não tem mercado, não tem quem compre. O mercado hoje já tem 8 milhões de toneladas. Aqui são os países que estão já demandando a compra e o que vai fazer, né? Então tem aqui 8 milhões de toneladas na média. Nós temos um grid aqui fechando mais 13 milhões, ou seja, seria ao todo 34 milhões de toneladas que se fala hoje do hidrogênio verde. Então, desde o início, eu comecei a falar em hidrogênio verde, era antes da pandemia, né? E no dia que eu fui sentar para falar, estava com Jurandir Picanço, estava com Carlos Prado, meu vice-presidente, Joaquim Rolim também, e a gente começando a ouvir falar hidrogênio verde. Eu fui falar com o então ministro Camilo Santana, mas na época era governador. Ele disse, Ricardo, eu estou no meio de uma pandemia, tu vem me falar de um negócio desse? O problema é sério. Eu digo, eu sei que o problema é sério, mas nós temos que enfrentar os dois. Um dia a gente vai sair, como saiu. Mas o outro, ninguém pode perder a corrida. E a gente lançou isso numa sexta-feira, numa segunda-feira, tinha 2 empresas multinacionais já procurando a federação e o Estado. E eu acho que hoje nós devemos ter 38 memorandos de empresas, né? Decisão de final de investimento, eu acho que tem hoje a Casa dos Ventos, que anunciou aí um vídeo, né? Um investimento já agora. Então, a gente está aqui trabalhando nisso há muito tempo. Em nenhum momento a gente está dizendo que foi falar que ia começar em 25. Porque as pessoas têm que entender que isso é um processo que está acontecendo no planeta. Mas nós temos agora um problema que é um problema bom, mas é um problema enorme que está chegando para todo o planeta, que vai ser exatamente aqui o resto dos projetos de hidrogênio verde baixo carbono. Secretária, estou vendo aí o Rio Grande do Sul com inúmeros projetos que estão aí, né? Santa Catarina, Paraná, ou seja, o país todo tem seus projetos. A gente sabe que a gente precisa ter esses projetos, a gente precisa renovar a nossa matriz cada vez mais. E aqui, armazenamento de energia. Essa é a solução do mundo. Hoje, toda energia que se produz, você joga na rede, se não consumir, ela se perde. O futuro do mundo é bateria. Quando eu falo da ONS, é começar a pensar leilão de baterias. O mundo já faz isso. O custo médio, olha a velocidade do ser humano trabalhando por ele. Em 2014, o custo médio de um sistema de armazenamento de bateria era $715 o quilowatt-hora. 10 anos depois já é 115. Hoje nós já temos no mundo capacidade instalada de bateria de grande porte no mundo 154 gigawatts. Isso é 60% do Brasil. E olha o crescimento que teve de 2022 para 2024. É esse o crescimento que a gente precisa ter no Brasil. É esse o crescimento que a gente precisa entender quem está fazendo de melhor e a gente vem fazer aqui, porque nós somos os melhores. Nós temos as melhores condições que os outros países não têm. E a gente precisa discutir, a gente precisa ouvir. A gente precisa parar de poucas pessoas decidirem por todos. Eu acho que tem que ter muitas pessoas decidindo por todos, que a capacidade de errar é bem menor. Pelo menos é o que a gente tem feito isso aqui no Ceará. E tem dado certo. Tem dado certo e a gente não precisa estar o tempo todo concordando com tudo. Mas concordar com o óbvio, a gente não pode deixar de abrir mão disso. Aqui, a demanda crescente por energia para inteligência artificial. Aqui começou a guerra, que eu vou pedir para vocês gravarem aquele primeiro vídeo no começo aqui. A receita de nuvem da Oracle agora deve passar de 18 bilhões em 2025 para 144 bilhões em 2030. 2030 é exatamente daqui a 4 anos e 3 meses. 4 anos e 3 meses. Não é daqui a uma década, não. As vendas da Taiwan semicondutores saltaram 34%. Aí vem, existe uma grande preocupação sobre conseguir energia limpa a preços acessíveis. Aí vem aqui agora a inteligência artificial, aí o MIT solta uma projeção.
em 2030, daqui a 4 anos e 3 meses, 21% da energia do planeta vai ser para IA. Aí eu vou voltar aqui para vocês, eu disse que ficava voltando aqui. Aqui está a energia do planeta hoje. O MIT está dizendo, hoje se consome de 2 a 3% para IA. Toda essa energia que vocês estão vendo, 2% hoje é para IA. Em 2030, daqui a 4 anos e 3 meses, 21% é para IA. É como se somar a América do Norte com a África. Quem é que vai ficar sem energia? São as 10 maiores companhias do mundo. A guerra é por ordem de chegada. Vocês acompanham aí a entrada do ChatGPT. No dia que o ChatGPT, em um mês, ele teve 100 milhões de acessos. O presidente da Google ia sendo demitido, porque acabou a consulta em cima da Google e foi para o ChatGPT. Isso em um mês. E essa mudança hoje, ela se deve a nada mais, nada menos, a necessidade de cálculos, não só por dia a dia da gente, de consulta, de assistir um filme, de fazer pagamentos com o banco, todas essas operações, mas também desenvolver processos da área de medicina, né, que precisa de cálculos absurdamente grandes. E nós estamos falando de inteligência artificial, e nós tivemos agora, recentemente no MIT, eles estão falando em ciência quântica. Enquanto inteligência artificial eu tenho um celular, eu tenho um computador, boto outro, eu dobro. Na inteligência quântica, um computador vale por 2. Se eu tenho 2, ele vale por 4. E ele precisa gastar energia de 4. E isso já está funcionando. Então, o que a gente precisa compreender, voltando para cá, é que nós vamos ter uma corrida para o ontem. Os Estados Unidos, fora ter que pegar toda a indústria, se reindustrializar, ele tem 9 grandes companhias lá, que eles vão precisar de 21% da energia, que é o que ele não tem hoje. Ele faz isso em 4 anos? Não faz porque está aqui, ó. Não faz porque... Desculpe. Está passando não aqui. Pronto. Está aqui o crescimento dos Estados Unidos, 2019 para 2024. Olha o crescimento dele aí. Se ele não cresceu nesse período, como é que ele vai crescer agora? O dobro. Ele tem que ter o dobro de energia. E para isso, eu vivo dizendo, eu falei no começo da minha fala aqui, eu fiz isso aqui antes do Donald Trump assumir. E o acordo que ele ontem sinalizou na ONU, precisamos conversar, presidente Lula, sobre isso. A contrapartida nossa vai ser energia, pessoal. A contrapartida nossa vai ser o que a gente tem de mais precioso e, ao mesmo tempo, de mais rápido que pode ser implementado. A gente pode implementar aqui muito mais rápido que eles. Nós temos um sol, nós temos o vento e o sol melhor. Então, é esse tipo de coisa que a gente precisa estar olhando que vai acontecer. Aí, estão os nossos amigos aqui do Sul e Sudeste, sem desmerecimento nenhum, mas a gente tem que vender um pouquinho o peixe da gente. Tá aqui, eu estou aqui com a governadora, já começou a vender, eu vou acabar de ver se fazer o pacote para fazer o pedido, né? Mas eu vou aqui, deixa eu voltar aqui onde eu estava, eu já estou chegando aqui ao final. E aqui está o que eu venho falando aqui, projeto de data center, hidrogênio com suprimento off-grid. Aqui a China já está fazendo isso. Nosso pessoal já esteve lá esse ano visitando essa maior usina de hidrogênio e amônia verde do mundo. Foi oficialmente comissionada. Ela é produzida e ela tem bateria para armazenar e jogar na rede exatamente o que a rede precisa. E é isso que a gente precisa. Estou vendo aqui, tem o nosso diretor da ONS. Nos convoque. Esse setor está ávido para poder ajudar o país. Também está ávido para poder entender que a gente precisa transformar as coisas, mas a gente precisa ouvir todos, porque a unanimidade, ela ajuda muito. Então, eu ponho a federação à disposição, ponho o que for preciso para a gente discutir.
Tenho certeza que o governador Elmano, a vice-governadora Jade também está isso. A gente precisa discutir isso ontem, porque as pessoas que vão chegar aqui vão olhar e dizer, por que vocês não fazem isso? Eu já fiz, porque quem vem de lá para cá está com tudo de tecnologia na ponta. As off-grid também pequenas aqui, que também são as propostas. Aqui, o hub de energias renováveis nosso aqui no Ceará. Por que eu não posso ter lá na Serra, uma produção que durante o dia o sol, eu devolvo energia, eu perco energia e eu posso estar jogando isso numa bateria. Essa bateria armazena, depois das 5h30 eu jogo no sistema e eu tenho um sistema totalmente garantido. É isso que o mundo está fazendo. Eu mostrei ali, já tem 154 gigawatts trabalhando dessa forma. E o governo não precisa investir nada. Linha de transmissão, toda linha de transmissão no país é licitação. A empresa vai, ganha, faz e cobra. Então, a única coisa que o governo precisa saber é a velocidade que a gente está tendo. Eu acho que a velocidade hoje que o Brasil vai implementar vai ser uma velocidade de Fórmula 1. Não dá para a gente ficar, não, ano que vem a gente faz, solta. Vamos ver o que a população está precisando, vamos ver o que os empresários estão vendo. Então a gente não pode segurar uma coisa que o mundo está precisando. Então eu diria que a energia vai ser o novo minério de ferro que a gente está aí, vai ser a soja que a gente está aí, com um detalhe, a gente vai vender ela com valor agregado. A gente não vai vender ela in natura para se valorizar em outro canto. A gente pode já vender ela com valor agregado. E aqui chegam os data centers, né? Fortaleza hoje tem 17 cabos de fibra ótica. Por que os data centers estouraram? Só para vocês poderem entender. Não é que eu saiba muito, não é porque eu estudo muito e pergunto muito mais, né? Porque se a gente não perguntar, e eu pergunto às pessoas corretas. Cada viagem que a gente vai, tem a olhar, visitei vários data centers. Quem unifica os data centers são os cabos de fibra ótica. Os cabos de fibra ótica, ele leva som, imagem e dados, né? O que é que acontece? Esses cabos, eles estão 100% tomados. Então hoje aqui o Ceará tem 17 cabos. E os cabos, eu tenho uma empresa de cabo de fibra ótica, o Luiz Carlos tem outra. Eu passo meus dados por ele pelo meu, porque lá na frente, se o meu se romper, eu tenho um backup com ele. Então o mundo cresceu numa velocidade tal que hoje os data centers que a gente tinha, como a gente tem, Fortaleza tem 17 cabos de fibra ótica. Nós estamos entre as 3 cidades mais conectadas do planeta. Esse ano eu tive em Londres. Londres tem 9 cabos de fibra ótica, tem 450 data centers. 450 data centers. O que é que a gente precisa entender? A gente precisa entender que esses cabos que estão passando aqui, eles estão com, eu diria, os cabos estão totalmente tomados de informações. Por que os data centers têm que crescer? Porque nós estamos todos aqui, sei lá, tem 500 pessoas aqui. Essas 500 pessoas, ao mesmo tempo agora, baixa no Netflix um filme. Antigamente a gente puxava lá sei lá, de Nova York, esse filme vinha para cá e a gente ficava assistindo o filme no cabo. E eles ficaram caros. Hoje o que é que eles precisam? Tu puxa de lá, traz, bota num data center forte aqui e repassa teus dados para cá. É por isso que começou a correr. Aí, quando era dado, vai. Hoje, cada um tem um celular aqui. Eu ontem estava numa aula com um professor, o cara estava me dizendo, o homem que foi à Lua, o computador que ele tinha, o celular de hoje, é 1.400.000 vezes mais, faz mais operações do que ele fazia. E na mão da gente, onde a gente gasta menos energia quando vai carregar isso aqui. O resto tudo é energia. Tudo que você faz uma consulta na Google, bote Proenergia, você vai gastar 0,3 watts de energia. Faça a mesma consulta no ChatGPT, você vai gastar 2,9, você vai gastar 10 vezes mais energia. Então o mundo, a corrida é por energia. Então é isso que esse sentimento que a gente precisa. O Brasil hoje é uma potência energética. É uma potência no sul, no sudeste, no centro-oeste. O que a gente precisa é bater palma para cada um que esteja fazendo a coisa direita e deixar o Estado correr, e deixar as coisas crescerem.
A gente não pode estar centralizado com tudo, dizendo isso aqui não é para ser feito por isso. Eu acho que é o momento da gente pensar e repensar como a gente trabalha, como a gente faz e como se trabalha aqui no Ceará. Às vezes as pessoas dizem, mas eu recebo muito empresário, recebo muita gente de fora. Mas aqui você fala uma coisa, o governo fala a mesma coisa, eu vou lá no CIP, o governo fala, porque a gente está de mãos dadas e a gente não mente. A gente está tentando fazer o melhor. E o melhor tem que ser para todos. O melhor não pode ser para alguns. Então, é isso que eu acho que a gente precisa cada vez mais trabalhar e correr atrás. E aqui, o Brasil hoje é o 7º do mundo em investimento na transição energética. Com essa corrida de data center agora, talvez a gente seja o primeiro. Hoje, foi anunciado já, eu posso falar aqui, a Casa dos Ventos está fechando o investimento hoje, né? Anunciou o investimento no data center da TikTok de 52,8 bilhões de reais para ser feito nos próximos 2 anos e 8 meses. Em 2 anos e 8 meses. Toda a energia para esse data center que está na ZPE do Ceará, ela não pode ser a que existe hoje. Tem que ser uma nova. Olha o tamanho do desafio. É uma nova. Ela vai investir, mesmo dado informado por ela, 18 bilhões de reais em energia eólica e solar para atender esse data center que não pode ser essa energia que está hoje. Ninguém ninguém aceita uma proposta dessa sem estar acreditando no que está sendo feito, né? Isso é a primeira etapa. A segunda etapa é um investimento de 102 bilhões de reais. Então, as coisas estão acontecendo. Vai acontecer isso no Rio Grande do Norte, vai acontecer isso no Rio Grande do Sul, já está acontecendo em São Paulo. Dá para todo mundo. O que a gente tem que entender agora é como a gente pode mudar a vida do cidadão daqui para frente. A governadora foi muito sábia aqui dizer, a federação tem 75 anos. Em 75 anos, nós nunca tivemos uma chance tão grande de mudar a vida das pessoas. As empresas hoje que estão produzindo energia no campo, em lugares mais remotos. O estudo que a gente fez, o último, mostrou que 25% desses municípios aumentaram, que esses municípios aumentaram o IDH em 25%. Porque a pessoa cuida de uma placa solar, ela não é um salário mínimo, não. Ela ganha bem, porque o cara que está produzindo está ganhando também bem. Então, é diferente, a gente precisa compreender. Nós temos um território desertificado. O Ceará tem uma grande área de território desertificado. Lá não dá para plantar, mas se botar um pé de placa solar, ele dá dinheiro. E é isso que está acontecendo. Vocês andem, sobrevoem, eu ando muito, rodo. O Nordeste todo hoje, essa mudança que a gente teve, para a gente ser o segundo produtor de energia, ela não é vista, ela não é falada. E ela precisa ser mostrada, porque isso é um ganho, isso é um patrimônio que a gente está tendo para juntar para as pessoas, principalmente as pessoas mais pobres. Aqui, as 10 mega tendências do setor energético mundial, IA de 25 a 50, isso é um dado do MIT também. Energia solar 25 a 2032, captura de carbono, materiais avançados, SAF, hidrogênio de 25 a 45, reatores modulares pequenos, armazenamento 2030 a 40, computação quântica e fusão nuclear. Ou seja, isso são as tendências e todo dia o ser humano está procurando novas soluções. E é isso que faz que a gente seja diferente. Seja ele um chinês, seja ele um americano, seja ele um coreano, seja um brasileiro. É a capacidade que o ser humano tem diante da adversidade de conseguir mudar as coisas. Então é isso que eu acho que a gente precisa estar olhando e vendo com muita transparência. A FIEC aqui, nós somos o único estado do país que criou um mapa eólico e solar. Aqui você não precisa botar uma torre eólica para medir o vento, nem uma placa solar o ano todo para fazer o cálculo. Nós lançamos isso em 2019. Em 2020, o Ceará trouxe 50% de todo o leilão de energia solar do país. Um investimento, junto com o governo do estado, de 1,5 milhão. Ou seja, a tecnologia é só se juntar com os bons que você consegue coisa melhor. Aqui na segunda foto aí foi no lançamento do Hub de Hidrogênio Verde, né? Na terceira, o núcleo de ESG FIEC que a gente lançou.
Hoje a Federação da Indústria do Ceará é a primeira federação do Brasil. Estou conversando com o presidente Alvan para que a gente implemente nas outras federações, porque a maioria das grandes empresas, elas chegam e dizem, olha, eu fiz isso na área social, fiz isso na área de governança, fiz isso na área de meio ambiente. E emite um relatório e manda para os clientes e todo mundo olha, rapaz, isso é mentira. É assim mesmo que as pessoas olham e no final vai. E eu, preocupado com isso, sentei e fui entender como é que as grandes empresas, elas trabalhavam. As grandes empresas procuravam o Bureau Veritas, que é um organismo internacional, e mandavam os documentos. E o Bureau Veritas é o seguinte, ou é 0 ou é 10, 9,9 é 0. E tinha muita coisa que chegava lá e não passava. Foi o que eu fiz? Criamos um núcleo, onde fui no Observatório da Indústria, criei uma plataforma, onde eu jogo os dados da empresa e digo automaticamente, não manda para o Bureau Veritas, que falta tu vai dançar nisso, nisso e nisso. E o sistema FIEC hoje está fazendo esse trabalho. Ou seja, eu consegui mais um produto, essa certificação que a gente dá do selo ESG, ela é do Bureau Veritas, ela vale em todo o planeta, a única coisa que eu utilizo, eu fechei com ela, é que ele utiliza a minha plataforma e o selo ESG FIEC é um selo que é certificado pelo Bureau Veritas, todo empresário recebe em inglês e em português. Nossa secretária de Meio Ambiente está aqui, a doutora Vilma, desde da primeira entrega até hoje, ela sempre comparece. Por quê? Porque ele é imbatível. Segundo os empresários que nos relatam, não tem nenhum certificado que eu tenho dentro da minha empresa que foi mais difícil do que esse. E a gente está fazendo isso e eu achava que era uma dificuldade grande. Hoje nós temos 72 empresas inscritas no Ceará. Dessas 72, 30 já receberam o selo. Dessas 30, 10 têm um AAA. Elas são A em meio ambiente, A em social e A em governança. Aqui na Ásia, nos Estados Unidos e na Europa. E uma delas é a empresa do meu querido amigo Luiz Carlos, que está aqui, que foi a última a receber aqui, que recebeu o AAA. Então a indústria hoje está preparada sim para essa disrupção que está acontecendo aí. Nós não precisamos nos esconder não, pelo contrário, nós precisamos nos mostrar. E esse exemplo aqui do Ceará, eu acho que a gente precisa reverberar isso nos outros estados, que é muito importante, porque tem muita coisa para ser mostrada. Aqui embaixo, o FIEC Summit, que foi um evento que a gente fazia junto também com o Sim de Energia aqui, na área do hidrogênio verde, o lançamento da plataforma do hidrogênio verde do Ceará com Roterdã, né? E também a gente já no terceiro curso já de MBA aqui, no IEL nosso, a parte de gestão e energias renováveis. E aqui o portfólio de qualificação do Senai, né? Hoje, nós temos dentro do estado do Ceará, nós somos quase 19 mil empresas, entre micro, pequenas, médias e grandes, com carteira assinada dentro do sistema FIEC hoje. Nós temos 379 mil colaboradores, representamos 24% de todas as carteiras assinadas do estado do Ceará, e a gente vem qualificando essas pessoas de uma forma ininterrupta, tanto com o apoio do governo, como com o apoio das empresas, ou seja, a gente está sempre atrás do que o empresário precisa, e não do que eu quero para vender para o empresário. Aqui a gente pensa ao contrário, aqui a gente trabalha como supermercado. O que é que você precisa comprar no supermercado? Eu preciso disso, então é isso que você vai encontrar lá, e não o que eu acho que as pessoas vão querer, e tem dado certo isso. E finalizando aqui, a gente recebeu mais como a governadora disse, Deus aqui chegava, o sol era muito inclemente com o nordestino, o vento mais ainda, e eu acho que Deus olhou e disse, rapaz, está na hora de tirar um pouco o sofrimento desse povo, vou botar esses cabos aqui junto dele aqui, e vou pegar a energia, o sol, e a gente ganha mais um presente, que é a segunda sede do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, que está sendo montada aqui no estado do Ceará, que ele vem com duas vertentes. Aí você vê como as coisas, eu acredito em Deus, eu acho que as coisas vai se juntando e você tem que começar a compreender. O ITA vem para cá para desenvolver energia e a parte de ar. Então a gente vai tentar reter essas pessoas, porque 50% dos alunos que adentram ao ITA, eles são do Ceará, ou estudaram aqui, ou são daqui, ou vieram para cá para estudar e foram para lá.
e a gente não consegue reter essas pessoas porque eles têm os melhores salários. E agora a gente vai conseguir fazer isso. Nós, da Federação das Indústrias, estamos montando o Instituto Senai de Inovação lá, um investimento de mais de 40 milhões de reais, onde eu estou ouvindo, escutando todos os empresários. Eu não vou comprar um parafuso para lá sem ouvir quem vai comprar, porque são eles que vão demandar isso. Então, é em cima disso aí que a gente vem discutindo. Eu acho que essa frase aqui está desde o começo que a ONU faz: zerar as emissões de carbono é possível, mas se agirmos agora. Eu acho que o Ceará tem feito isso, o Brasil tem feito isso, né? O mundo está precisando correr. Essa corrida das Big Techs, só para vocês entenderem, eles se reuniram ano passado e decidiram que eles precisariam até 2030 não utilizar mais combustíveis que emitam CO2 para manutenção dos data centers. E essa corrida é que está começando a acontecer agora. Então, o que eu falo aqui, deixo aqui para todos aqui, eu já falei demais, 1 hora aqui, peço até desculpa, mas o que eu digo para vocês aqui é o seguinte: acreditem, parem de achar, estudem, vamos olhar, as coisas estão acontecendo. A gente está vivendo um mundo muito difícil, o relacionamento difícil, você pensa de um jeito, eu penso do outro, eu não posso lhe ouvir, eu não posso entender que você tem uma inteligência melhor que a minha, porque eu acho que você pensa diferente de mim. A gente tem que acabar com isso. E eu acho que o mais importante, essa transição energética e essa parte de inteligência artificial, ela vai sim transformar. E vai transformar os jovens que estão aqui, estou vendo muito jovem aqui, vai transformar muita gente, dar emprego, emprego bom. E aonde se tem dados, se tem riqueza. Isso está desde a história da natureza. Aonde se tem informação é aonde se tem o poder. E a gente está com uma possibilidade muito grande de transformar o país numa grande área de reter a energia ou fornecer a energia para quem vai mudar o planeta. E é isso que eu acho que tem que fazer. Muito obrigado, boa tarde a todos.